Olá, hoje a gente está contando o testemunho da Tatiana Bastos, uma história que começou a ser preparada lá na infância e que você vai entender agora o final dela. E esse testemunho da Tati e qualquer outro que você vê aqui no programa, você pode assistir também no portal da Revista Aliança. E eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, porque a gente precisa da sua ajuda que está em casa para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Compartilhe o programa, ou através da nossa página no Face, ou acesse a página da revista, o portal da revista, ou a página do Face da TV, mas compartilhe isso para que outras pessoas possam também ter acesso ao que Deus tem feito na vida daqueles que deixam Ele agir. O portal da Revista Aliança é o www.revistaliança.com.br e lá você pode ver esse testemunho e todos os outros que já passaram por aqui. Tati, então você ficou lá até os 13 anos. O que aconteceu? Você começou a sentir saudade da sua mãe? Eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe, da minha família, das minhas irmãs, né? Porque eu ia muito pouco visitar a minha mãe, a minha família. Então eu tomei decisão de querer voltar, de abrir mão de todo o estudo que eu ia ter ali, né? E eu decidi voltar para casa. Eu quis voltar para casa. E quando você chegou, como que foi? A situação tinha mudado, era outra, ou ainda era a mesma coisa de quando você saiu? Como é que foi? Quando eu voltei, aí minha mãe já havia se separado, né, do meu padrasto, e a situação já tinha se acalmado, já estava tudo melhor, tudo bem, não tinha mais aquelas brigas, aquelas confusões, já tinha, né, já era uma outra vida, uma outra história, né, na vida da minha mãe, né. Então, quando eu voltei, só eram nós duas, né, e às vezes as minhas irmãs ficavam com a gente, às vezes não, porque minha irmã preferiu ficar com a minha avó, com a avó dela, né, no caso. E aí foi onde eu fui me afastando do Senhor, né? Eu voltei para casa da minha mãe e minha mãe não me incentivava a continuar, a buscar, né, novamente, continuar, né, indo para a casa do Senhor, continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, como eu fazia. Minha mãe não me incentivava e foi onde eu parei, saí dos caminhos do Senhor, né, e não parei de ir à igreja. E aí começou a ter uma vida normal, igual todo adolescente da sua idade, 13, 14 anos, né? Continuou, vida que segue. Sim, na verdade o mundo não me atraía, não foi pelo mundo, né? Nada do que tinha lá me atraía, na verdade. Mas porque assim, na verdade eu não saía. Quando eu saía com minha mãe, com minhas tias, com minha família. Então, assim, era mais um momento família mesmo que eu tinha. Mas eu parei de ir, parei de frequentar, deixei de lado mesmo e me afastei dos caminhos de Deus. Continuou, né? Uma vida normal. Uma fase de rebeldia, né? E aí, sempre tem uma fase de rebeldia, adolescência. Né? E como é que foi a sua fase de rebeldia, Tati? Bom, eu fiquei bastante tempo longe. Que a gente olha pra você, você toda quietinha, toda comportadinha. Como assim que ela teve uma fase de rebeldia? Na rebeldia que eu digo mesmo, como eu falo, o mundo assim em si não me atraía, né? Porque todo mundo fala, é porque eu gostava muito de balada e tal. Minha mãe, assim, nunca quase me deixava sair, sabe? Apesar de eu ter sido criada sem pai, minha mãe era daquelas mães muito severas, dobrado, né? Então, para mim sair era muito difícil. Eu tinha que ter uma companheira. Quando eu namorava, sempre ou ela ia, ou alguém tinha que ir. Então, assim, E aí, adolescente prefere ficar em casa do que ter que levar alguém junto, sim, né? Era muito difícil. Foi nesse tempo que eu estava longe dos caminhos do Senhor, que eu conheci o meu marido, aos 19 anos, hoje, né? E aí, eu comecei a namorar com ele e a gente se casou, né? Entre aspas, porque a gente, na verdade, a gente não se casou. Nós fomos morar juntos. E aí, ficamos assim por 10 anos. A gente tem a ideia, eu já falei isso milhões de vezes, como que é aquele ditado popular? Unido com fé, casado não é? Uma coisa assim? A gente tem essa ideia de que é a mesma coisa, né? E a maioria das pessoas crê realmente que é a mesma coisa. Sim. E aí você foi também, vocês foram começar uma família, construir uma família dentro do que vocês acreditavam na época que era Sim, o legal, na verdade, né? Eu comecei esse casamento totalmente errada porque eu estava longe do Senhor.
Sim. Mas mesmo estando longe do Senhor, eu sabia, não era o que eu queria para mim. Eu queria me casar, né? Como toda mulher sonha, eu tinha aquele sonho de me casar. Só que na época foi tudo muito difícil, né? Não foi nada fácil. E a gente começou a viver junto e a gente pensou assim, uma hora a gente vai fazer isso. Foi onde a gente veio, a gente morava em Belo Horizonte, foi onde a gente veio morar aqui em Sete Lagoas, né? Por um chamado de trabalho do meu esposo, ele veio para cá. E aí foi onde eu voltei para Jesus. O que aconteceu que você voltou? Porque a gente vai, isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. A gente vai ou pelo amor ou pela dor. O que aconteceu que te fez voltar? Não foi pela dor mesmo. Foi pelo amor. Foi aquela... É verdade que... Porque eu nunca desviei. Então, eu acho que deve dar saudade, não dá não? De Jesus, de Deus, das coisas de Deus. A gente sente um vazio muito profundo, né? A gente sente um vazio, assim, tá faltando algo, né? Tem algo faltando, mas assim, eu não me dava conta, sabe? De que era o Senhor que estava faltando na minha vida. Eu estava totalmente distante dele. E eu comecei a trabalhar num salão lá no centro, né? Foi quando uma amiga, né, de trabalho me convidou, vamos ao culto hoje. E aí aquilo me despertou, sabe? Eu falei assim, eu preciso de Deus, eu estou precisando de Deus, eu preciso buscar o Senhor. E eu aceitei, fui nesse culto, e ali eu senti a presença de Deus novamente, ali o Senhor voltou a aquecer meu coração, e ali eu pude sentir Deus novamente, como eu senti ali na infância. Deus começou a falar no meu coração e foi maravilhoso, e aí eu voltei para os caminhos do Senhor naquele mesmo instante. Falei, nunca mais eu quero ficar longe do Senhor, né? Mas ainda faltava um conserto, né, Tati? Sim. Até mesmo pelo que você pensava, pela sua consciência, pelo que você sentia. Ainda faltava aquele desejo do casamento, da coisa toda certinha, né? E aí? E aí eu comecei a orar, né? Comecei a orar. Deus já sabia dos meus sonhos, né? Deus nos conhece, Ele sabe cada sonho, cada pensamento do nosso coração. E eu comecei a orar e falava para o Senhor em oração todos os dias que eu queria, né, estar certinha, que eu queria o meu casamento. Vocês já tinham filhos? Sim, já tinha os 2 filhos, a Gabriela e o Rafael. E aí, Deus usou uma irmã, né? Essa mesma irmã que me levou para a igreja, ela foi no meu salão, né? E assim, gente, ela nunca ia no meu salão. Ela nunca ia no meu salão, sabe? E assim, foi o Senhor mesmo que mandou ela lá, né? Ela chegou lá e falou comigo assim, Tati, vai ter um desfile de noivas. Na época eu era da Deus é Fiel, né? E ela falou comigo assim, eu congregava lá, e ela falou assim, a Luciana Faria, ela vai fazer um desfile de noivas. Por que você não procura ela para você ser uma das noivas que vai desfilar? E aí ela quer realizar um casamento no final, e você tem esse sonho de se casar, né? E eu sonhava, eu respirava isso. Eu falei, tá bom, Lu. No final do culto, fui pro culto. No final do culto, eu procurei a Luciana Faria, né? E eu abri meu coração para ela. A gente não era íntima, a gente não tinha intimidade, mas ela, assim, me acolheu, sabe? Eu abri meu coração para ela e falei, Lu, eu queria muito desfilar de noiva e no final eu queria muito casar. E só que eu falei com ela, ó, meu marido, ele é muito duro, o coração dele é muito fechado. Ele acha que assim, que a gente não, né, não precisa, a gente já tá tudo certo, mas não está. Aí ela falou assim, claro, vamos orar. A resposta dela, sim, vamos orar. E a Lu começou a orar. Depois ela me procurou, dela, né? sim. E depois ela me procurou, ela falou, Tati, eu coloquei todo o ministério de intercessão para estar orando por você, né? Então ali Deus já estava movendo, sabe? Era as mãos do Senhor nitidamente, Carol. Era o Senhor querendo, né, resolver esse passo na minha vida que eu precisava dar, né? E aí o Senhor usou uma irmã também que foi no meu salão e usou a vida dela para falar que era para me levantar às madrugadas e para me orar. E eu comecei a orar pelas madrugadas, buscar o Senhor, pedir o Senhor, e aí eu marquei, né, o civil. Eu já marquei o civil. Impressionante que Você marcou sem falar com seu marido? Não, aí ele já sabia,
Até então, Carol, ia ser só o civil. Mas o desfile da Lu, mais impressionante, que o desfile que a Lu tinha sonhado, que a Lu queria fazer, não saiu. Esse desfile nunca aconteceu, né? Mas o que aconteceu foi o meu casamento, né? E aí eu falei com o senhor, depois que eu marquei o civil, eu e meu marido, meu esposo marcamos o civil, e aí eu falei pro senhor, Senhor, eu tenho um sonho de casar de noiva. Eu tinha esse sonho. Aí eu falava assim, só que não sei como, sabe? E aí, só que o Senhor queria realizar esse sonho meu. Aí o que aconteceu? Ele foi levantando pessoas, né, para me abençoar. Aí apareceu uma tia minha que me deu o vestido de presente, né? Aí eu tinha olhado buffets, né, em vários lugares. Eu comecei a olhar buffets para lugares, né, para seu casamento e tal, e buffet. Aí até que então, um dia no meu serviço no salão, chega um buffet, eu já tinha vários orçamentos na minha mão. E eu lá no meu salão, chega um buffet e fala assim, olha, a gente quer fazer seu casamento, né, e a gente vai parcelar assim pra você, tá bom? Um valor assim, sabe? Incrível. Parcelado, que veio até a mim. O que uma oração, né, aos pés do Senhor não faz? E então eu casei para a glória do Senhor, né? Do jeito que você sonhava. Do jeito que eu sonhava, num sítio com buffet, né? Teve flores, teve tudo que uma noiva sonha, né? O Senhor realizou o meu sonho. Com a sua história, Tati, porque assim, essa parte parece um conto de fadas, assim, né? E a gente vê que o Senhor é um Deus de detalhes, que Ele se preocupa com os detalhes, Ele quer satisfazer os desejos do coração daqueles que são fiéis a Ele. E o Senhor cuidou de tudo, preparou tudo. Mas o mais bonito disso tudo é que depois que você quis fazer o concerto, que você quis acertar as coisas com o Senhor, Ele te entregou um ministério novo, né? Sim. Como que é isso? Conta um pouquinho para quem está em casa, para eles entenderem o que é o seu chamado, quem é a Tati hoje. Sim, aí logo depois, né, que eu me casei, né, parece que o Senhor estava só esperando eu dar esse passo, né, na minha vida, e aí eu comecei a adorar ao Senhor novamente, como lá de criança, né? O Senhor restaurou esse chamado novamente na minha vida, e hoje eu sou levita do Senhor, sou uma adoradora, né? E canto, ministro louvor na minha igreja. Eu posso falar, gente, porque eu tenho a honra de congregar na mesma igreja que a Tati. E sabe quando o louvor te toca? Porque o louvor é uma preparação para a palavra. Então o louvor precisa ter todo aquele clima, toda aquela situação que vai te permitir entrar na presença do Senhor. Sem o louvor feito de uma forma adequada, sem uma adoração adequada, a gente não consegue entrar ali na presença do Senhor. E é isso que você consegue fazer através da sua ministração, né, Tati? Não é só cantar, é muito mais do que cantar. Sim. E como que você se sente hoje com o seu chamado, com o seu ministério que está começando? Porque eu creio verdadeiramente que está só começando, né? O que a Tati sente hoje? Assim, eu aprendi com o Senhor mesmo, sabe? Que adorar ao Senhor, ser uma adoradora, vai além de cantar canções, né? Vai além de cantar músicas. A adoração é um estilo de vida. A adoração é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Ter uma vida diária com o Senhor, uma vida de devocional, uma vida de oração aos pés dele, uma vida de leitura da palavra, uma vida de entrega, de renúncia, né? Então, eu aprendi isso com o Senhor, o Espírito Santo me ensinou, né? E é impossível a gente subir num altar, adorar ao Senhor, né? Sem que você tenha uma vida diária com Ele, sem que você tenha uma vida de oração. Você não vai conseguir, né? Sem oração, sem leitura diária da palavra, sem um devocional, sem uma entrega, sem renúncia, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena, vale a pena. Amém. Tati, eu sei que essa é a primeira vez que você está vindo aqui, mas eu sei que não vai ser a última. Amém. Eu creio, eu já te falei isso. Eu creio também. Eu creio que você vem aqui ainda para contar outras partes do seu testemunho, porque eu sei que o agir de Deus na sua vida é uma coisa assim sobrenatural,
E não porque você é diferente ou porque você é escolhida, mas porque você busca. E o Senhor fala que aquele que bater, a porta vai se abrir. Sim. E eu sei que você está buscando. Então eu queria te agradecer muito por ter vindo, por ter compartilhado com a gente o seu testemunho, a sua história. Eu peço que o Senhor te use de forma poderosa cada vez mais. E queria te agradecer muito mesmo por ter confiado no nosso ministério, no nosso trabalho e ter vindo contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contando, né, um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida, né, para que possa abençoar a vida de cada um, né, que está ouvindo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, né, para que venha fortalecer muitas pessoas também. Amém. E você que está em casa, a gente volta rapidinho. E hoje é dia do quadro Eu Decido Ser Feliz. Daqui a pouquinho a gente volta com a pastora Bruna Oliveira.